Oi, pessoal! Bom, a gente vai começar, mas a gente está nos últimos ajustes aqui da transmissão, tá? Então, enquanto isso, vamos esperar o pessoal entrar, o pessoal saber. E aí a gente vai nos últimos ajustes até para poder saber como é que tá de áudio, de vídeo, está tudo certo, né? Isso mesmo, nos sinalize nos comentários enquanto isso, enquanto as pessoas estão entrando, a gente vai fazer os últimos ajustes e fiquem à vontade para falar sobre o nosso áudio, né? Como está a iluminação, para a gente fazer uma boa transmissão para vocês. Acho que, bom, pelo menos pra gente aqui tá tudo tranquilo, mas de qualquer maneira, a gente já avisa logo, né? As perguntas, a gente já teve algumas antes, a gente tem também aqui um roteirinho para cumprir. E aí, a partir disso, a gente, então, vai seguir com essa transmissão falando sobre as questões relativas a contrato. Se você quiser entrar para você checar aí como é que estão as coisas. E vale lembrar também, né, que não tem jeito. Muita gente acaba não conseguindo estar junto com a gente na hora, mas o vídeo vai ficar aqui disponível depois para quem não conseguir acompanhar a gente nessa transmissão a partir de agora. Então, como a gente já sabe, o nosso tema é contratos, né? A gente tem a ideia de tirar algumas dúvidas com relação aos contratos. Então, eu vou me apresentar e aí, na sequência, a Tainara se apresenta, tá bom? Bom, eu sou Leandra, porque a gente está nos dois canais ao mesmo tempo, Isso. tá, gente, né? A gente está aqui no Leandra Zanetti Cerimonial e Eventos e, ao mesmo tempo, a transmissão está lá no Papo de Noivas e Fornecedores. Isso aí. Então, a gente vai se apresentar para quem estiver lá e quem estiver aqui poder conhecer as duas, né? Então, eu sou Leandra Zanetti, eu sou cerimonialista, mestre de cerimônias e celebrante de casamentos. E a proposta de conversar hoje é porque eu trabalho como instrutora de cursos nessa área de cerimonial e protocolo. E eu tenho visto que muitas pessoas têm dúvidas a respeito de contrato, né? O que é importante ter no contrato, como fazer, quais são as cláusulas que a gente pode ter, quais cláusulas são abusivas. E aí eu e a Tainara, a gente conversando, a gente falou, vamos bater um papo sobre isso, conversar com as pessoas, tirar as dúvidas? Então, vamos. E aí eu fiz o convite à Tainara da gente fazer essa transmissão conjunta, porque a Tainara é cerimonialista e também advogada. Então, agora vai lá, Tainara, com você. Obrigada, Leandra, ela já iniciou um pouquinho o assunto. Como a Leandra falou, eu sou assessora de eventos e também sou consultora jurídica, sou formada em direito, sou advogada. A minha empresa é a TJ Assessoria. Então, hoje a gente atende assessoria de eventos e também consultoria para fornecedores do setor. Trabalhei algum tempo com gestão empresarial e a gente adaptou, né, as obrigações, a gente adaptou a gestão empresarial para o setor de eventos. O nome é esse, adaptação, porque não existe um ramo específico do direito para tratar sobre os direitos e deveres do fornecedor do setor de eventos. O que pode, o que não pode, não existe alguém que diga isso, uma legislação específica. Então, a gente trouxe essa adaptação e a gente veio aqui hoje falar para vocês, pontuar algumas situações e esclarecer as principais dúvidas que a gente recebe diariamente, né, Leandra? Exato. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, aproveita aí o chat e já manda dúvida pra gente. Só queria, por favor, dar um feedback aí pra gente se vocês estão ouvindo bem. A gente já começou a ver aqui o chat. Então, pelo menos se o som tá chegando legal, por conta da distância e tudo, esse feedback é importante para todo mundo poder compreender, tá bom? Estamos esperando aí alguém nos dar o ok com relação à sonorização. Mas vamos lá, né? Gosto de ser, pontualidade é importante. Com certeza. Né? Começamos às 20h30, mas a gente agora vai seguir mesmo com o assunto, tá bom? Acho que a gente ganhou um joinha ali, acho que esse joinha quer dizer que o som tá ok. Eu acho que tá ok, viu? né? Isso, imagem e som. Obrigada, Priscila, pelo feedback. Muito aí, bom, viu? Priscila. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente quer abordar é o seguinte, por que falar sobre contrato, né? Eu acho que todo mundo tem visto ultimamente algumas notícias de pessoas que contratam profissionais, serviços na área de eventos, e aí na hora em que o serviço vai ser executado, o que acontece? Você acaba levando aquilo que se chama de calote, né? É importante a gente ressaltar, acho que isso é muito importante ficar claro, que assim, não é um contrato que vai impedir alguém de te dar um calote, tá? Porque se acontecer alguma coisa, vai acontecer independente do seu contrato assinado ou não. Mas as cláusulas do seu contrato vão te ajudar muito na hora que você tiver que lidar com essa questão
após o momento ocorrido. Por isso a importância do contrato, por isso que a gente vai falar sobre isso sobre isso hoje, assim, evitar que você tenha inclusive gastos extras por contrato que não rege tudo aquilo que você precisa, tá? Cláudia, obrigada aí pelo feedback. Não é isso, Tainara, que a gente vai tentar trabalhar isso, né? Justamente, a Leandra trouxe um ponto que é muito importante, porque quando eu penso em contrato, muitas vezes eu vou pensar lá no problema judicial, em ter que executar, mas não. Pode acontecer do cliente, né, da noiva, da debutante, fechar um contrato onde ele não vai contemplar tudo o que você precisa. E aí você vai precisar adicionar serviços e assim ter gastos, né, que você não esperava. Então, é muito importante ter um bom contrato, um contrato bem delimitado, com as devidas especificações, para que você realmente esteja bem amparado de que aquele valor vai ser o valor suficiente para você ter aquele serviço, sem precisar contratar adicionais. Então, já que a gente começou a falar sobre, assim, quais são os pontos centrais do contrato, você podia falar, então, um pouco, Tainara, exatamente isso, assim, quais são os principais pontos que eu devo observar no contrato? O que é essencial no contrato? Bom, vamos lá. Para eu falar o que é essencial, Leandra, talvez você me dê licença para eu falar um pouquinho sobre a relação. Porque a relação jurídica entre o fornecedor do setor de eventos e o consumidor, ela vai ser primordial para a gente conseguir definir quais são os principais pontos a se observar. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar como fornecedor é que eu estou numa relação de consumo, onde eu, fornecedor, sou a parte forte, sou a parte detentora do conhecimento e cabe a mim elaborar um bom contrato que venha proteger principalmente o meu cliente. É sua função, fornecedor, fazer um bom contrato. Afinal de contas, quem que oferece o contrato para assinar, Leandra? É o fornecedor. Sim. Geralmente é difícil você chegar a um cliente que fala assim, eu vou elaborar o contrato, fornecedor, e eu vou te enviar. Então, como você elabora o contrato, é sua função fazer ele de forma que proteja. Por quê? Porque o direito consumerista no Brasil existe um entendimento do princípio da hipossuficiência. Fornecedor é a parte forte detentora do conhecimento e o cliente é a parte fraca, é a parte passível de ser lesada. Então, você vai precisar entender sobre essa relação e saber que você tem que colocar cláusulas que protejam você, mas que também proteja seu cliente, que você tem que especificar muito bem o objeto que está sendo negociado, comercializado, que tem que especificar muito bem quem são as partes. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada ponto desse, né, Leandra? Acho que você já tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo da gente falar, que é a delimitação do objeto do contrato, né? Bom, eu vou contratar o quê? Serviço de buffet, de decoração, de cerimonialista, de celebrante, enfim. Como que eu faço a delimitação desse objeto? E aí já vou te deixar uma pergunta extra aqui, que é assim... vou usar como exemplo, exemplo foi ótimo, né? Sim. Vou usar como exemplo decoração. Uhum. Eu vou fazer o contrato de decoração, no momento que eu fecho esse contrato, não vai estar escrito lá, olha, serão 150 rosas vermelhas, 35, vou falar qualquer flor aqui, tá? 35 margaridas, 97 galhos de murta. Não tem como você fazer uma delimitação desse jeito, pelo menos no serviço como decoração. E aí, como é que eu faço para esse objeto ser bem delimitado e para eu ter o cuidado e a chance de ter isso no meu contrato, para eu poder depois pegar uma fornecedor e falar, olha, mas isso aqui não estava. Como que a gente delimita isso? Esse ponto é muito importante. Primeira coisa, o que é objeto do contrato? O objeto nada mais é do que o produto ou serviço que será comercializado, alugado, é o serviço prestado, vendido, enfim. Então, nada mais é do que isso. É a decoração, é o serviço de assessoria, é o buffet que vai ser entregue para o evento. E a legislação fala que o objeto do contrato tem que ser, claro, determinado. No exemplo que a Leandra deu aqui, é possível eu falar com um ano de antecedência qual é a cor da flor que estará lá no dia do meu evento?
Não é possível. Então, qual é a orientação que a gente sempre dá? No objeto, né, que é um dos pontos, uma das cláusulas do contrato, você vai especificar que é objeto daquele contrato o serviço de decoração para o dia tal, do evento tal, dos noivos tal, em tal lugar, tem que ter toda a especificação de horário e lugar, e esses detalhes, ele vem do orçamento anexo, conforme orçamento anexo, que é parte integrante deste instrumento, deste contrato. Mas, Tainara, Leandro, o meu decorador falou assim para mim que ele só vai ter a reunião final um mês antes. Eu já vou fechar agora com o ano. Tem problema? Claro que não. Pelo contrário, faça essa reunião mais próximo à data. Aí vocês terão certeza de quais flores estarão disponíveis, o que vai ter. Natureza é algo imprevisível. E aí faz esse orçamento e anexa no contrato que foi fechado lá um ano atrás, que a força do contrato alcança o orçamento. Então, assessoras de eventos como eu, que tem que delimitar todas as atividades que a gente realiza dentro do evento, você vai colocar lá no contrato aquela lista? Não. Orçamento anexo, que é parte integrante do contrato. E aí, tudo que tiver delimitado no orçamento ganha força, né, jurídica e tem que cumprir. Isso é extremamente importante, exatamente por aquilo que a gente começou falando de não gerar nenhum gasto extra, né? Porque quando você fecha o seu contrato e lá está o orçamento, né? E tem ali um orçamento previsto, o que vai acontecer é que o seu contrato está regendo que você deu todas as informações necessárias para o seu fornecedor, para que ele fechasse aquele contrato ciente de todos os seus dados. E aí vai variar de contrato para contrato. Tem contrato, por exemplo, que o seu número de convidados vai ser importante, como, por exemplo, um cálculo de bebida, para um cálculo de comida. Então, num contrato desse, é extremamente importante que você tenha um número de convidados. Num contrato para mim, por exemplo, que sou celebrante, o seu número de convidados não interfere em nada no meu trabalho, porque o cálculo do meu trabalho não é feito em cima do número de convidados, né? Então, é extremamente importante esses detalhes que a gente tem que se atentar como consumidor e como fornecedor, para depois ter razão dos dois lados. O consumidor na hora, né? O cliente Justamente. na hora de cobrar, e também a gente como fornecedor na hora de dizer, olha, o seu contrato me regia uma quantidade X, né? Agora vamos ver como é que a gente faz isso. Mandar aqui um abraço para o Anderson Silva, que deixou ali um parabéns já pra gente. Obrigada, Anderson. Valeu por estar acompanhando. Bom, vamos começar aquelas cláusulas um pouquinho mais polêmicas, Sim. né? Desistência do serviço. Não quero mais por qualquer motivo, tá? Então, vamos falar de motivos justificáveis, eu vou chamar assim inicialmente, motivos não justificados, assim. Começando por, se quem desiste do contrato é o contratante, o casal, né, o pai, a mãe de 15 anos, então, qualquer motivo, não, houve alguma coisa na família, infelizmente a relação se rompeu. Como que fica essa questão da desistência no contrato? Como instituir essas cláusulas? E aí, se você quiser já emendar e falar da desistência por parte do fornecedor. Eu não vou mais prestar aquele serviço por um motivo qualquer meu. Meu marido tirou férias, eu vou decidir que eu não vou trabalhar naquele período, ou eu não quero mais prestar serviço, eu vou sair da área, eu tenho um contrato assinado, mas não vou... Como fazer isso? Como lidar? Vamos para os dois lados, então. Sim, muito bom. Primeira coisa, sobre a desistência. Antes de entrar, gente, só frisar um ponto aqui que eu não falei no início. É muito importante o fornecedor do setor de evento conhecer o Código de Defesa do Consumidor com a visão do fornecedor. É muito comum a gente conhecer essa legislação como consumidor, né? Mas você que presta serviço para o setor de eventos, você é o fornecedor dessa vez. Então, leia, é uma legislação simples, a leitura ela é mais simples, e lá que a gente vai encontrar os principais pontos que a gente está trazendo aqui para vocês. A maioria dos dispositivos que nós iremos citar aqui é do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil. Então, sobre a pergunta da Leandra, desistência. O que eu tenho expressamente sobre desistência hoje na nossa legislação? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre as compras realizadas fora do estabelecimento. Lá fala que o consumidor tem prazo de 7 dias para desistir daquele contrato assinado sem ter que arcar com nenhum tipo de multa. O fornecedor não pode reter. Na redação desse artigo, fala sobre via telefone,
né? Porque o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990, então a era da internet ainda não estava em crescimento, mas entende-se que sim, que também os produtos vendidos, né, os serviços comercializados via internet. Então, você fornecedor do setor de evento que presta serviço via Facebook, que vende também, fechou contrato com o cliente, mas ele resolveu desistir, ele tem um prazo de 7 dias sem precisar devolver nenhum valor. Agora, não, eu tive uma reunião, eu fui presencial, não foi via internet. Como que funciona a desistência? Primeira coisa, gente, tem que existir cláusula de desistência no contrato, especificando como acontecerá. O que a gente orienta, Leandra? Que sejam cláusulas gradativas. Quanto mais próximo do evento o seu cliente rescindir com você, obviamente que maior será o valor que você vai reter a título de multa, porque você deixou de comercializar aquela data. Com uma semana de antecedência, eu não consigo mais vender meu sábado. Contudo, se o cliente desistiu com 1 ano de antecedência, será que em 1 ano eu não consigo comercializar de novo essa data? Consigo. Então, precisa sempre ser multas razoáveis e dentro do parâmetro legal que a gente vai falar mais à frente. Agora, eu fornecedor, de igual forma, se você desistir do evento, você também tem que indenizar o seu cliente. Você tem que estipular, a título, muitas vezes, de verbas administrativas, afinal de contas, ele vai ter um custo aí para achar um outro fornecedor, para ressarci-lo, vamos dizer assim, administrativamente. Agora, essa é uma alternativa. Eu posso, por exemplo, prever no meu contrato que, caso eu não venha prestar o serviço, eu vou indicar um terceiro fornecedor? Ou eu providenciarei um profissional à altura? Sim, posso. Lembrando que a ausência dessa cláusula especificando que você irá providenciar um outro fornecedor, por si só, já é uma cláusula abusiva, porque o CDC fala que você não pode transferir a terceiros. É uma informação muito valiosa aí, você não pode transferir a terceiro. Então, se for transferir, isso tem que estar expressamente. Então, desistência, o que você, fornecedor, sempre tem que pensar? O mesmo direito que cabe a você tem que caber ao seu cliente. Então, se você tivesse que ser indenizado por uma desistência, você tem que indenizar também o seu cliente. Lembrando sempre do princípio que a nossa legislação tem um artigo, né, específico, eu vou passar para vocês mais adiante, que as cláusulas obscuras, nem as obscuras, as cláusulas contratuais são interpretadas em favor do consumidor. Sim, e eu acho extremamente importante a consciência do fornecedor com relação a isso, porque há muitos questionamentos dos clientes dizendo exatamente isso. Não, mas espera aí, se eu desistir, a multa para mim é de 20%, mas se você não me prestar o serviço, a multa é de 2%. Não é assim, né? A gente tem que ter aí um equilíbrio entre as partes, como a Tainara falou. Se, por acaso, o seu direito é de 20%, o do cliente tem que ficar ali, muito próximo daquilo. Justamente. E uma coisa interessante, eu conversei antes com a Tainara, lógico, né, sobre o assunto, é que é o seguinte, eu falei com a Tainara, mas e se eu já tiver tido custo com alguma coisa, né? Por exemplo, no meu caso, né, eu celebro alguns rituais. Então, eu posso ter já feito a aquisição, por exemplo, do vaso, do ritual das areias, enfim, dos itens para aquela celebração. E aí o consumidor desistiu, falou, olha, né, terminamos o relacionamento, não vai ter mais casamento. Eu posso comprovar por nota fiscal que aqueles gastos, né, foram feitos em detrimento daquele casamento e aí dizer, olha, esses valores aqui eu não reponho, né, porque esses valores já foram investidos no casamento de vocês. E aí também vai da consciência de cada consumidor, né, gente? Por exemplo, eu comprei, mas no meu caso, se eu quiser ser muito justa, né, eu posso usar para outro casamento.
né? Então, não necessariamente eu também vou lá e cobro aquilo. Agora, tem coisas que são específicas, personalizadas, Sim. do casal. Leva nome, né? leva Leva data. nome, leva data. Aí, tudo bem. Aí é um direito seu mostrar isso, né? Anderson, se você quiser especificar um pouquinho mais essa questão do shopping de festa, né? Ele faz uma pergunta aqui pra gente. Especificamente uma dúvida aí mais pontual, a gente ficou um pouquinho sem saber muito a resposta aqui para te a dar. pergunta do Anderson. Vamos falar dessas desistências por casos fortuitos, por exemplo, ou por aquilo que eu falei, que são casos que a gente não tem muito como prever, né? Por exemplo, faleceu seu irmão, né? Um dia antes ou no dia que você ia prestar aquele serviço. Ou isso aconteceu na família do casal. Como lidar com a desistência quando acontece isso? Ou aconteceu um temporal, uma enchente, o local do seu espaço ele está absolutamente impossível de você transitar naquele caminho para chegar até lá. E aí? Não é bem uma desistência isso, né? Isso. Então, gente, primeiro ponto que o dever de casa para todo mundo aqui. Tudo tem que estar em contrato. Mais um ponto, todos esses pontos que a gente está falando, agora a gente vai falar sobre o caso fortuito, força maior, fica de dever de casa, tem que estar no contrato. Só para falar sobre o item anterior, o artigo é o 47 do CDC, que fala que todos os dispositivos serão interpretados favoravelmente ao consumidor, só para deixar registrado, anota aí o 47 do CDC. Então, caso fortuito, força maior. Primeira coisa, caso fortuito é tudo aquilo que eu não consigo prever e não consigo evitar. Agora, força maior é aquilo que, embora eu consiga prever, eu não vou conseguir evitar. Eu tô com meu pai, meu pai não, né? Eu tô ali com um familiar, com alguém muito doente no hospital, eu sei que tá nas últimas. Eu vou conseguir evitar? Não vou. O que a legislação diz? O artigo 393 fala que nenhum consumidor ele não pode ser penalizado em caso de casos fortuitos e força maior. Então, no ano que eu mudei para o estado do Espírito Santo, em 2013, houve um caso onde a rodovia ali de Jacaraípe, ela cedeu, ela abriu um buraco. E com certeza, se houve eventos naquele dia, fornecedores não conseguiram chegar a Nova Almeida, por exemplo, que é o único acesso. O fornecedor pode ser penalizado por isso? Não, gente. Né? Eu não posso culpá-lo por conta disso. Agora, tem que existir previsão em contrato de o que iremos fazer. Vamos remarcar a data, né? Conforme a agenda do fornecedor. Então, tem que existir uma cláusula no seu contrato falando sobre casos fortuitos e força maior. Os mais comuns, desastres naturais, vias que eventualmente vão estar interditadas, todas essas situações. Outra, né, Leandra? Morte. E se eu morrer? E se Leandra morrer? Se você falecer, pré-requisito todo mundo tem. Estamos todos vivos. Falei com ela que eu não gostei quando ela me disse isso, não. Mas, Leandra, a gente tem que falar, porque a gente está vivo, a gente pode morrer, A gente né? pode morrer. Então, em caso de morte, você irá repassar esse serviço ou você irá resguardar o seu cliente, que ele poderá reaver os valores junto aos herdeiros. Então, tem que existir. O perigoso, Leandra, daquele contrato que eu pego pronto na internet e eu vou adaptar. Será que esse contrato prevê todas as situações desse seu serviço que você está atendendo para esse cliente que é tão específico? Não prevê. Então, tem que ter cláusula no seu contrato, prevendo que em casos fortuitos ou de força maior, iremos remarcar a data. Ambas as partes não serão penalizadas, que é o que a lei diz. E aí falando, se você vai ceder direito ao seu cliente, reaver junto ao seu herdeiro, ou se vai remarcar a data, o procedimento que você optar. Mas tem que ter previsão contratual. Ok. Anderson, obrigada aí, a gente entendeu, a questão do que a gente chama aqui muito de venda casada, né, que assim, é o pacotão, né, eu te vendo decoração, buffet, celebrante, sonorização, DJ, fotografia, tá tudo no meu pacote. A gente fala isso só um pouquinho mais pra frente, só pra gente finalizar umas etapas aqui iniciais, tá?
Multa, Tainara, o que é, assim, aceitável, vamos dizer assim? Que percentual que o Código de Defesa diz assim, ó, até esse limite aqui a gente entende que a multa é aceitável, a partir daqui você está abusando do seu cliente. Isso aí. Gente, multa. A gente já viu contrato de tudo que é jeito, né, Leandra? Falar que é multa de 10 mil, de 5 mil... o que você tem que pensar? Não existe também uma legislação específica para o nosso setor. Mas sempre quando isso ocorre, a gente usa por analogia. A legislação que a gente se baseia é a lei de usufruto, que ela teve um tempo, lei de usura, que ela estipula o percentual de 10%. As multas não podem ser 10% do valor do contrato, não pode ultrapassar esses 10%. E as multas por mora, vamos falar da prestação que atrasa, não pode ser maior do que 2%. O que acontece se o fornecedor estipular uma multa aí de 30%, 40%, 50%? Primeira coisa, que seu contrato pode ser considerado abusivo, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. E existe um dispositivo na legislação que fala que todos os valores cobrados indevidamente, eles são devidos ao cliente em dobro. Então, além de você restituir, pode ser que você tenha que devolver em dobro aquele valor que foi cobrado indevidamente. Então, é um princípio que a gente aprende, né? Papel aceita tudo. Não é porque você escreveu que o cliente vai ser penalizado em 100% que ele vai ser penalizado. Se ele for para a justiça, isso pode configurar, inclusive, algo abusivo que vai trazer consequências mais graves para você, fornecedor. Então, lembre-se, é 10% do valor do contrato, e em caso de prestações é até 2% do valor da prestação. Gente, só para deixar claro, isso é o valor da multa, não é o valor do percentual de devolução do contrato, né? Isso é em caso de multa. Meu contrato é R$1.000, né? Ele desistiu 6 meses antes e aí eu vou devolver 50% do valor que ele me pagou de entrada, porque geralmente 6 meses antes também você não recebeu tudo ainda, né? Então, eu vou devolver 50% do valor, por exemplo, e mais até 10% de multa, tá? É bom diferenciar isso, né? Isso é muito importante. Inclusive, existem multas que elas acontecem durante a vigência do contrato. Das cláusulas que a gente tem é sobre obrigações do contratante e do contratado. E aí vai falar tudo que o contratante tem que fazer e tudo que o contratado tem que fazer. E uma vez que descumpriu, é assim que vem a cláusula de multa, qualquer disposições deste contrato é devido o valor de 10%. Então, talvez o cliente ele não te passou todas as informações devidas para você conseguir gerir o evento. Você, fornecedor, ficou prejudicado porque você não conseguiu atender bem. E aí, o contrato continuou, a relação de vocês continuou, mas é devido ali uma multa de 10%. Sim. Então, não necessariamente a existência de multa vai rescindir o contrato. Ela pode ocorrer, inclusive, no curso do contrato. Bom, e o que pode invalidar um contrato, por exemplo? Caiu? Peraí, gente, ó, caiu, voltou, reconectou, então vamos lá. Isso aí. A gente está falando sobre cláusulas abusivas e tudo. O que pode invalidar um contrato? E aí vou te deixar já 3 perguntas muito comuns, assim. Primeiro, é obrigatório ter 2 testemunhas no contrato? Se não tem 2 testemunhas, o contrato não é válido. Verdade ou mentira? Isso, né? Vamos falar. Outra coisa, registro em cartório. O contrato só vale se eu for lá no cartório e registrar, né? Outra coisa, a assinatura digital que a gente usa muito. Que é assim, a assinatura digital não é aquela que você tem um selo digital, não. É aquela de imprimir, assinei o documento, escaneei, mandei de volta para o meu fornecedor ou vice-versa. O fornecedor assina, escaneia e manda de volta. Então, o que pode invalidar um contrato e um pouquinho dessas cláusulas abusivas também. Isso aí. Então, vamos lá. A legislação, o Código Civil, no artigo 104, ele me dá ali 3 regrinhas para estipular o que é um contrato válido. Precisa ter um agente capaz. O objeto tem que ser lícito, eu não posso comercializar nada ilícito, e tem que ser algo que seja permitido ou não proibido em lei. Então, vamos lá, objeto capaz. Eu posso alugar um cerimonial, objeto lícito. Eu posso alugar, revender um cerimonial que não é meu, que não é da minha propriedade?
Não, você não pode fazer isso, é ilícito. Né? Outro ponto que é muito importante, agente capaz. O que é um agente capaz? São totalmente capazes, os maiores de 18 anos. As pessoas entre 16 e 18 anos, elas possuem capacidade relativa. E aí é um ponto importante. Uma debutante me procura para fazer o seu sonhado. Na verdade, ela tem os seus 12, 13 anos, 14, planejando o seu evento. Ela me procura, me contrata, e aí ela com 15 anos assina o contrato. Pode? Não pode. Esse contrato é inválido, porque foi assinado por uma pessoa incapaz. Então, é um ponto importante pra gente. O aniversário da debutante tem que ser assinado pela mãe, pelos pais, por quem for um responsável. Então, esse é um dos pontos. E o que é permitido ou não proibido. Nesse sentido, como saber, né? Então, gente, CDC, Código de Defesa do Consumidor, as regras do contrato, e você ter um profissional para te orientar, porque realmente o nosso setor ele é carente de ter um compilado de informação que você vai lá consultar, ver se eu posso ou não. Sim. Então, cláusula abusiva, ela pode tanto derrubar essa cláusula quanto derrubar o próprio contrato. Lá no CDC, no artigo 51, vai listar todos os atos ilícitos, abusivos que podem ser cometidos. Então, nós convidamos você a conhecer, a ler um pouquinho para você ter noção. Mas, basicamente, é isso. Cláusulas abusivas, um agente incapaz assinando aquele contrato, ou você está comercializando algo que você não pode comercializar, vendendo algo que não é seu. Para o nosso setor, adaptando, eu acho que seria a melhor forma de expressar. E acho que isso também, rapidinho, antes a gente falar das testemunhas, e tal. Isso responde um pouco também do que você perguntou aí, Anderson, que ele tá chamando de shopping festa, essa coisa de venda casada, que é mais ou menos assim. Teoricamente, uma pessoa só pode vender o meu trabalho de celebrante se eu tiver um contrato assinado com ela, permitindo que ela seja uma espécie de meu agente. Então, teoricamente, essas vendas casadas, elas com outros fornecedores, né? Vendas casadas que incluem fornecedores terceiros, não você fazendo. Tem cerimonial que ele tem as peças de decoração, é dele, etc e tal, né? Então, isso te responde um pouco, né? Se você for para a justiça e questionar a fundo lá, cadê o seu contrato com aquele celebrante, com aquele, né? Isso também pode ter, assim, como que você foi contratar alguém que você não tinha um vínculo com aquela pessoa para contrato, né? Mas aí a gente tem muita fundo nisso também, na verdade, pra gente falar de venda casada, Anderson, a gente precisa de um dia específico, porque são tantos detalhes, mas a gente vai te responder, né? Talvez a gente reúne um outro dia, tem vários assuntos que a gente já foi solicitado, mas realmente a gente precisaria de um tempo maior. Então, o que acontece dentro desse assunto, Leandra? Hoje, a nossa legislação, ela ainda não acompanhou algumas situações. Então, se por um lado, sim, a legislação prevê que não pode haver venda casada, você não é obrigado a adquirir um produto para adquirir outro, não pode. A legislação não vai resguardar um local, por exemplo, que teve o seu nome, caluniado, difamado, porque teve um fornecedor que foi lá e prestou um mau serviço. Então, os donos de cerimonial sempre falam, mas Tainara, o que eu faço? Quantos buffets já vieram atender aqui e o buffet não era bom e depois eu perdi X clientes porque falaram que a festa no cerimonial X não foi boa. Eu atendi muito bem, o erro não foi meu, foi do buffet. E por isso ele passou a integrar o buffet no seu serviço. Existem formas de você resguardar o fornecedor que faz esse tipo de serviço. Se você presta o serviço de buffet junto com o cerimonial, tem em contrato que o seu serviço é buffet e que você fornece o espaço, você cede o espaço. É um assunto bem polêmico que a gente tem que ter um pouco mais de tempo, né, para falar sobre ele. Eu acho que um dia, mais outro, né, para juntar todas as decisões que tem, judiciais e tudo. Mas vamos lá, testemunhas, registro em cartório e assinatura digital. Gente, esclarecer. Um papel de pão escrito que eu, doceira, vou vender 200 doces para Leandra, ele precisa ser cumprido. Então,
primeira coisa que você tem que esquecer, não é porque não existe um contrato que você não tem que cumprir. Se existe uma conversa no Facebook, se existe uma conversa no WhatsApp, se o cliente der print e falar assim, mas seu juiz, ele falou pra mim que ia estar no dia do meu evento aqui no WhatsApp, e você falou assim, mas ela não assinou o contrato, o juiz vai dar causa ganha para o cliente. Então, é um princípio, pacta sunt servanda, os pactos precisam ser cumpridos. Então, sobre as duas assinaturas, invalida o contrato, a ausência de duas assinaturas? Não invalida o contrato. O que acontece? No nosso Código Civil, que foi revogado, existia um artigo que tinha expressamente, né, que tinha que ter. Esse artigo, ele foi revogado, gente. Então, não precisa ter, apesar que é usual, né, mas a ausência de duas testemunhas, ela não invalida o contrato. Basta ter a assinatura de ambas as partes, contratante e contratado, para validar o contrato. E eu vou passar para vocês o artigo, que é o artigo 221 do Código Civil. Lá fala que basta ser o contratante e o contratado. Agora, ausência de registro em cartório. Gente, o que é o registro em cartório? O registro nada mais é do que a validade que aquela assinatura é daquela pessoa. Então, ele vai dar veracidade para a assinatura. Ou seja, se alguém foi lá, assinou um contrato em nome de Tainara Lima e não sou eu, quando for, né, registrar em cartório, ver o tabelião vai falar, não, mas essa assinatura aqui não bate com a assinatura que a Tainara cadastrou aqui, a firma, e aí ele não vai dar veracidade. Agora, se sou eu que assinei o contrato junto à Leandra, tendo a minha assinatura e da Leandra, ele é válido, inclusive como título extrajudicial, título executivo. O que é isso? Você não vai ter que se preocupar, no caso consumidor ou fornecedor, né, se você precisar executar esse contrato, com provas. Ele por si só já é suficiente para provar sim que existiu essa relação. Então, a ausência de duas testemunhas não invalida o contrato. É mera formalidade. A Priscila tinha feito uma pergunta aqui pra gente, acho que ela já até respondeu com essa questão, Priscila, que é o seguinte, ela perguntou, e quando o cliente te contrata para assessoria final, né, na reta final do evento, e aí você descobre que tem uma venda casada, né, tudo lá conjunto, porém, no contrato, não tem contrato assinado entre o fornecedor e o cliente. Priscila, diz pra gente aí se a Tainara te respondeu. O que é isso? Tá lá no WhatsApp a conversa? Tem e-mails trocados na conversa? Tá valendo que tá registrado as informações que estão lá no e-mail, no WhatsApp, não é isso, Tainara? Mesmo que o contrato não esteja assinado. A diferença é que com o contrato, o caminho vai ser mais curto. Basta você ter o contrato para você chegar diante do juiz e aí ele já está convencido. O contrato por si só, ele emana veracidade. Presume-se que aquilo dali é verdadeiro. Agora, não tem o contrato, vai precisar produzir provas. Então, você vai juntar a conversinha do WhatsApp, vai juntar ali a conversa do Facebook, mas seja via contrato ou no papel de pão, né, Leandra? Os pactos têm que ser cumpridos. Prometeu, tem que cumprir, tem que atender. Bom, a gente vai para a reta final agora. Eu vou fazer a última pergunta para a Tainara. Depois a gente vai responder meio que, assim, um bate-bola mesmo. Alguma coisa mais rapidinho, tipo, pode, não pode, isso sim ou não. A última pergunta, Tainara, é assim, tem alguma cláusula, 2 ou 3, que são indispensáveis num contrato, assim, de um fornecedor do setor de eventos? Tem alguma que você diga assim, gente, não pode faltar essa? A gente já falou das cláusulas de desistência, tem que ter desistência, de casos fortuitos e de força maior, que elas são obrigatórias, uma boa delimitação do objeto. Né? Isso é indispensável. E claro, né, contratante contratado. Isso tem que ter. Tem mais alguma coisa assim que é importantíssimo ter? Gente, para quem é principalmente cerimonial, buffet, perdas e danos, precisa ter previsão. Porque, conforme a gente já disse lá no artigo 47 do CDC, todas as cláusulas do seu contrato vão ser interpretadas favoravelmente para o consumidor. Então, tudo tem que estar muito bem delimitado. Então, só dando aí um geral, o seu contrato tem que ter especificação das partes, um objeto bem delimitado, a forma de pagamento e preço, como vai ser feito, né, o pagamento, se for via conta bancária, disponibilizar conta, caso fortuito, força maior, que a gente já falou, tem que ter,
Cláusulas gerais. Hoje é muito comum utilizar fotos, né, Leandra, do serviço que nós realizamos em redes sociais, em material publicitário. O seu cliente precisa autorizar o uso de imagens. Se você coloca lá uma foto de um casamento que você realizou, enfim, um serviço no Facebook, o cliente precisa ter autorizado isso no seu contrato. Outra coisa, inexistência de relação trabalhista. Outro ponto muito importante, precisa ter essa especificação no contrato. Mas se eu sou de Vitória e contratei com um cliente que é lá de Linhares, se eu quiser que a gente resolva eventuais problemas desse contrato em Vitória, também tem que ter no contrato, que a gente chama do foro, né? Vai ser o foro de Vitória, vai ser aqui que a gente vai resolver. Então, assim, um bom contrato, Leandra, é aquele que foi feito para o seu serviço, para o seu cliente. Então, e que ele principalmente tutele, proteja muito o seu cliente. Se proteger não é vantagem. A legislação cobra de nós, fornecedores, que cabe a nós orientar o cliente. Outro ponto importante, o cliente ele tem o direito de mudar as cláusulas que ele acha que não tá legal. Então, você envia o seu contrato para o cliente antes de fechar, para ele ler, aprovar e para, eventualmente, se precisar alterar, você altere e depois ele assina. Precisa ter essa prática. Então, perdas e danos, uso de imagem, uma boa delimitação do objeto. Se não consegue ter só no contrato, anexa o orçamento. Não tem problema, pode ser aquele orçamento que foi feito com a decoradora uma semana antes, ele vale. Então, pra gente falar, teria que conhecer, né? Cada um. Aí mas basicamente são assessoria esses. específica de cada contrato, né? Gente, só ressaltar um ponto que a Tainara colocou, que é o ponto relacionado ao direito de uso de imagem, tá? Que assim, o seu contrato tem que prever isso para que você não tenha problemas à frente de divulgar a imagem de um casal que não quer ser divulgado. Às vezes a pessoa quer que o casamento seja íntimo, só realmente para a família e os amigos que ali presenciaram, e ele não quer. Eu tenho essa cláusula no meu contrato e eu tenho contratantes que me especificam que não, eu não posso usar as fotos daquele casamento, eu não posso divulgar em nada. E tem gente que nem se preocupa, né? Vai lá, fotografa, posta no mesmo momento em que o evento está acontecendo. E aí depois você pode ter problemas porque o seu contrato não rege isso, porque a pessoa não assinou no seu contrato que ela autoriza. E a partir do momento que seu contrato não tem nada escrito, teoricamente você não pode fazer, tá? Se não está escrito lá, você não pode fazer porque você não tem autorização. A Priscila, na verdade, ela falou o seguinte, que é o terceiro, né? Por exemplo, o cerimonial vendeu o meu serviço, mas ele não tem o contrato comigo. Você é noiva, você contratou o cerimonial e no cerimonial tinha um contrato do celebrante, mas o cerimonial não tem contrato comigo. E vou responder aqui sem ser advogada, depois a Tainara me dá ok ou não, né? Que a questão é a seguinte... ele pode não ter contrato comigo, mas eu entendo que vale para mim e para ele a mesma questão que vale da noiva para o cerimonial. Eu posso não ter um contrato assinado com ele, mas se eu disser que eu faço, se ele trocou um WhatsApp comigo, assim, Leandra, você vai fazer o casamento de fulano no dia tal, conforme negociamos, o valor é X para o seu cachê. E eu responder para ele, ok, estou de acordo? Tá valendo. E é um ponto outro ponto importante. Nós, fornecedores, respondemos por nossos terceiros contratados por todos os atos. Então, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha equipe, uma assistente. Qualquer erro que ela fizer no dia do evento, eu sou responsabilizado, né? Isso ninguém quer saber se foi A mais B, foi TJ Assessoria. Então, quando o cerimonial, ele subcontrata uma cerimonialista para atender, tá junto, primeira coisa, tem que haver um contrato entre os dois. E terceiro, qualquer erro que você cometer, ele responsabiliza conjuntamente, porque ele te vendeu, né? Você vai ser aí um serviço terceirizado e ele vai se responsabilizar, vocês dois, mas ele vai responsabilizar na mesma altura que você
você seria responsabilizado. Sim. Leandra, só 2 pontos que eu não falei das cláusulas indispensáveis. Hora extra, hora adicional. Eu ia te perguntar isso agora. Hora adicional. Primeiro, você está disposto a ter hora adicional? Se não, coloca no contrato que você não fará a hora adicional. E se tiver hora adicional, qual que é o prazo que você dá para contratar? Geralmente, gente, antes do evento, dessa possibilidade do cliente decidir em até 7 dias antes se ele vai querer ou não hora adicional. Por quê? Não é só a assessora, é o local também, o DJ, enfim, todo mundo. Então, geralmente, o usual é que a hora adicional seja firmada, pactuada, fechada em até 7 dias antes do evento. Ai, Tainara, a festa tá bombando, eu quero ficar um pouco mais, a gente não tinha decidido hora extra. O que a gente faz? Eu, como assessora, eu falo pro cliente, olha, eu tenho que ver agora se ele vai querer se disponibilizar. Ele não é obrigado, porque ele falou que se você quisesse, seriam 7 dias antes. Então, tem que consultar se todos os fornecedores estão em comum acordo. Eu não vou poder obrigá-lo ali na hora, sendo que ele já colocou na previsão que são 7 dias antes. Vou falar 2 coisas aqui sobre hora extra, que assim, uma coisa é essa dica, que aí fica principalmente para cerimonialista, que é, mesmo que você seja cerimonialista contratada por dia ou para semana, saiba sobre a hora extra, né? Porque você pode passar por essa situação do seu cliente chegar lá e dizer, ah não, nossa, tá maravilhoso, eu quero a hora extra. E aí? Você sabe como é que tá o contrato de todo mundo? Quanto custa a sua hora extra? Quanto que custa a hora extra? Exatamente, porque as pessoas têm mania de achar que é assim, todo profissional tem que ficar até o final da festa. Mentira, o profissional fica de acordo com o contrato, né? Às vezes passou 15 minutinhos, é claro que é uma questão de bom senso, é claro que todo mundo vai ficar 15 minutos a mais, mas 1 hora a mais é 1 hora de trabalho a mais, então é esse cuidado. E o outro cuidado é assim, às vezes contrata-se a festa por um tempo maior mesmo, antecipadamente. Tem gente que quer fazer evento 6 horas, 7 horas, 8 horas, tem até 12 horas agora, por exemplo, na área de baile de formatura, tem baile que vai 12 horas, tem casamentos de 8 horas, 6 horas, 7 horas, né? O que é importante? Como está o contrato de todos os fornecedores com relação a isso? Porque às vezes o casal lembra de contratar, ou seja lá quem for, lembra de contratar o buffet, a decoração já está lá mesmo, e já a música? No contrato, né? Mas e aí? Como está o contrato do DJ? O DJ foi contratado por quanto tempo? 4 horas de evento. O fotógrafo foi contratado por 4 horas. A filmagem foi contratada por 4. Não, então peraí. Então, quando é 4 horas, eles vão embora, vão perder 2 horas de evento. Vão perder 4 horas de evento, porque o contrato deles está diferente do contrato do buffet, né? Do espaço. E, Leandra, por que é muito importante, gente, a gente decidir com antecedência? A gente lida com sonho. A noiva, às vezes, não vai entender, né? Se ela te pedir, falar assim, eu quero 1 hora adicional. Nossa, não posso. Não posso, e aí aquilo vai gerar uma repercussão ruim, ela vai ficar insatisfeita, mas o fotógrafo disse que pode, que fique, porque você disse que não. Gente, cada um tem os seus motivos. Então, mais do que ter algum problema judicial, porque você tendo uma boa previsão de contrato, você falando assim, ó, não fico, né, são por 4 horas, não sendo, nesse caso, possível a realização de hora adicional. Ok, você não vai ser prejudicado, mas é a repercussão que esse evento vai ter, né? A insatisfação. A cerimonialista me deixou na mão, né? Vai ser isso que vem depois. Ela me deixou na mão. Isso aí. Outra coisa, Leandra, que eu não falei sobre as cláusulas que são primordiais. Gente, alterações que elas sejam realizadas, formalizadas por e-mail, em prazo hábil. Se for para mudar local, tem que ter prazo hábil. É 1 mês antes. Porque hoje, com esse advento das redes sociais, do WhatsApp, é muito comum, né, a gente conversar. Não tem problema, eu converso muito com meus clientes via WhatsApp, Facebook, mas informações relevantes, alterei o contrato, alterei horário, alterei local, tem que ser formalizado via e-mail, porque as informações se perdem e aí depois você vai ser ali responsabilizado. Para quê? Também para alinhar com todos os fornecedores. A gente viu aí que recentemente o WhatsApp deu um pane.
Então, assim, vai que enviou via WhatsApp, deu pane, você não viu e você chega no horário do evento e simplesmente mudou. Então, exija que seu cliente envie todas as alterações, todas as informações relevantes via e-mail. Coloque isso no contrato. Bom, a gente vai responder agora uma pergunta que a Dani Carminati tinha enviado pra gente. Obrigada, Dani, que é assim... no meu contrato, eu posso ter uma cláusula que diz que eu não me responsabilizo pelo serviço de terceiros? E assim, eu posso ter uma cláusula também que diz que o não cumprimento do horário de um fornecedor terceiro, mas que influencia no meu trabalho, né? Eu não posso ser considerada responsável por um problema no meu, sendo que foi ocasionado em função de um outro fornecedor. Por exemplo, vou citar no meu caso, tá? Se no meu caso a sonorização não está ligada, eu que sou celebrante, preciso do microfone e tal, bom, se ele se atrasou, se ele não chegou, se ele não montou, se não funcionou, seja lá o que for, ele prejudica o meu trabalho. Que aí eu não posso cumprir o horário, né? Enfim, tudo isso. Posso ter uma cláusula como essa no meu contrato e também não se responsabilizar pelo terceiro, ou seja, ele montou, mas gente, tá chiando o microfone, tá falhando o microfone, ou seja, não é um problema do meu trabalho, mas é um problema que está influenciando a qualidade do meu trabalho. Posso ter esse tipo de cláusula? Liana, não pode. Deve ter esse tipo de cláusula. Por quê? Mais do que ter a cláusula, antes de fechar o contrato, olhar nos olhos do cliente e falar assim, olha, tá aqui no contrato que eu vou celebrar, mas que a estrutura, o equipamento de som vai ser fornecido por você. Eu preciso que sejam bons equipamentos, porque isso vai influenciar no meu trabalho. Então, mais do que ter a cláusula, você precisa deixar isso muito claro para o cliente, porque é muito comum ele atribuir para fornecedores, por exemplo, eu que sou assessora, né, eu vivo isso diariamente, responsabilidades que não são nossas. O que eu não posso fazer? Eu não posso me eximir de responsabilidade que é minha. Não é que eu coloquei ali que eu não vou me responsabilizar se eu atrasar, que vai valer. Não, papel aceita tudo. Então, existe um limite para você se isentar de responsabilidades. Então, por exemplo, eu, assessora de eventos, né, um caso que acontece. Qual que é uma das funções da gente? Controle de pontualidade, de fornecedores, de padrinhos. Então, faz parte do meu trabalho ligar para fornecedores, alinhar cronograma, ligar para padrinho. Agora, eu consigo garantir que ele vai chegar no horário? Como? Né? Eu pegar ele em casa e trazer. Agora, eu consigo provar que eu liguei, que eu tenho registros, que eu mandei e-mail, que eu mandei cronograma. Isso tem como. Então, mantenha registro de tudo que você faz. Porque se posteriormente o fornecedor falar assim, nossa, eu não cheguei no horário porque a assessoria não me mandou. Eu vou ter ali o e-mail, eu vou ter ali o registro de ligações que prova que sim, que eu fiz o meu trabalho de pontualidade, que eu planejei. Um ponto muito importante é que eu não posso atribuir a me eximir de responsabilidade por falta de planejamento, por erro que realmente acontece. Agora, em se tratando de eventos, que é um trabalho em equipe, gente, tem que ficar muito bem delimitado de quem é a responsabilidade, né? No caso, se é do decorador, se é da assessora, e se houve erros, gente, assuma, né? Vamos ser claros, chega para o parceiro ali que está trabalhando junto com você, mas tem que estar tudo no contrato. Parece clichê, mas tem que estar tudo no contrato. Pessoal, bom, a gente nem queria chegar em 1 hora, mas as perguntas estão chegando, então a gente vai, mas vamos lá. Chegou aqui pelo Papo de Noiva e Fornecedores da Débora a pergunta sobre se a hora extra tem que ser paga na festa. Isso. Então, gente, vamos lá. Qual que é a regra? Que seja fechado 7 dias antes. Não é recomendável que a hora extra seja fechada no dia da festa. Vou fechar no dia da festa é uma exceção. Então, eu, como fornecedor que aceitei fechar no dia da festa, muitas vezes vai ficar complicado eu exigir que ele pague ali na hora. Você abriu uma exceção. Então, como assessora, eu procedo nesses casos. Eu me comprometo junto aos fornecedores que eu vou avaliar todos os contratos, a gente faz uma planilha que a gente já tem quanto os valores de cada fornecedor, eu passo em cada fornecedor,
dando um visto que ele concordou e na voz ativa, e quem tiver responsável pelo evento, que ele concordou com essa hora extra. Então eu pego a assinatura de todo mundo e aí a gente alinha isso posteriormente, porque, gente, evento é dia de curtir, é dia de aproveitar. Muitas vezes os noivos beberam, ninguém tá ali em condição. Então, se você, fornecedor, abriu exceção de fazer uma hora extra, procure a assessora, que ela vai intermediar por vocês. Eu só entrego o evento quando todas as horas extras foram pagas. Então, eu entro em contato, vejo os contratos, porque pode ser que aconteça do fornecedor falar assim, não, minha hora extra é 400, ele está aproveitando ali do momento, e quando você vai ver no contrato é 300, é 200 reais. Então, é muito importante que você tenha uma profissional que vá intermediar o pagamento dessas horas extras posteriormente. E a gente também bateu um papo antes, a Tainara também já tinha me deixado uma orientação, que é o seguinte, se você não tem previsão de valor da hora extra e você aceita ficar, sua hora extra vai ser a média do seu valor. Isso aí, então, por exemplo, sua festa custou, você cobrou R$1.000 para estar na festa por 4 horas. Então, 1.000 dividido por 4, sua hora está sendo cobrada R$250. Se no seu contrato não diz que a sua hora extra é maior do que isso, então o que se entende é que o valor da sua hora é 250, tá? Isso aí. A gente tem uma pergunta também aqui da Patrícia Flose. Patrícia, muito bom falar com você de novo, viu? Quanto tempo? Quando você tem um serviço, por exemplo, de banda, que tem um intervalo, tá? A banda foi contratada por 5 horas, mas ela faz um intervalo aí de meia hora, né? De 40 minutos e tal. Como proceder com isso? Na realidade, a banda teria que cumprir 5 horas e 40 minutos na festa, ou o contrato dela é de 5 horas, ela cumpre as 5 horas e os 40 minutos fazem parte das 5 horas do contrato dela. Então, isso é muito comum, já tive noivinha minha, né, pedindo orientação em relação a isso. Gente, existindo esse prazo de descanso, como é o caminho? Eu vou ler o contrato e vou ver lá que existe um prazo de descanso que eu discordo. Né? Olha, se você descansar 15 minutos, 30 minutos, parar, eu quero 30 minutos. Agora, isso vai variar do fornecedor. Tem fornecedor que ele vai contar 5 horas de festa e 30 pelos 30 minutos de descanso. Tem fornecedor que não, que ele vende a 5, sendo que 30 minutos é descanso. Gente, a forma que cada fornecedor oferece é particular. Eu não posso falar que o fornecedor que está incluindo esses 30 minutos nas 5 horas, ou seja, na verdade ele vai tocar 4 horas e meia porque 30 ele vai estar descansando, eu não posso falar que ele está errado. O que eu posso dizer? Se você, consumidor, discorda dele, fale com ele e peça que ele altere. Agora, se ele te explicar e falar que não, que a forma dele trabalhar é essa e não vai alterar, cabe você contratar ou não esse fornecedor. Então, assim, hoje, o que a gente sempre fala, né, Leandra? Os principais problemas que ocorrem durante o evento e posterior é por uma falta de esclarecimento, é porque o contrato não foi lido, o contrato não foi usado. O contrato é algo que tem que ser usado. Então, é o que eu falo muito com noivas que nos procuram, com fornecedores. Olha, a minha forma de trabalhar é essa. É isso e isso aqui que eu vou fazer para você. Agora, se eu sou o fornecedor que vai te atender melhor, aí cabe ao consumidor escolher. Então, eu não posso definir que ele não pode. Tá no contrato que ele vai descansar meia hora? Você assinou? Então, não tem o que dizer. Bom, pessoal, a gente quer encerrar. Peraí, tem mais uma pergunta? Mas enquanto eu olho aqui a pergunta, bom, a gente vai fazer a última e a última resposta, tá? Isso. A Tainara tá super à disposição, os contatos dela vão ficar... a gente vai responder depois, aí, né? Quem quiser, eu vou fazer o merchan, tá? Sim. Quem quiser assessoria também da Tainara para elaboração do contrato, dá desconto, hein, Tainara? Com certeza. Seja boazinha, tá? Com certeza. Mas vamos lá. Uma questão muito legal é assim, sobrou comida do buffet, posso levar para casa? Então... Muito comum isso acontecer, isso aí, né? Como que é? Geralmente, gente, se alguns itens do buffet... Parece clichê, né, Leandro? Mas depende do contrato. Gente, contrato é algo muito importante. Tem
fornecedor que vai especificar que não existirá sobras. E geralmente qual é o fornecedor que estipula isso? Aquele buffet que cobra por hora e por pessoa e não que vende quantidade. O buffet que vende quantidade, ele tá até caindo um pouco de uso, né? Aquele que vendia 3.000 salgados assados. Ele te vendeu 3.000. Se consumiu 1.000, ele vai te devolver 2.000. Geralmente era assim. Mas esse tipo de serviço está caindo em desuso. Hoje o que se mais vende é quantidade de pessoas e serviço farto por 5 horas de festa. Então, nesses casos, geralmente o buffet não prevê sobras. O que geralmente sobra? Doce e bolo, principalmente se você comprou à parte. E bem casado. E eu bem adoraria casado. poder levar o bem casado pra cá. Não pode, Mas a gente, não mas eu pega, ia adorar poder levar, Então, né? assim, todos os itens que você contratou, comprou à parte, são seus. Eu, como assessora, dos itens do checklist é para onde eu vou levar as sobras. Então, você contratou o bem casado, o doce, no final a gente vai recolher e levar para casa. Agora, se o buffet vai me permitir sobras, esse buffet hoje que é o mais comum, que é 5 horas de festa à vontade, isso vai depender se o buffet vai autorizar ou não. Os que autorizam, geralmente, às vezes eles pedem que o cliente leve vasilhame. Ele fala assim, ó, na existência de sobras, o contratante deverá disponibilizar de vasilhames para levar. Então, sempre olhar contrato, parece clichê, mas a regra é que tudo que você contratou à parte, o seu bolo que você contratou, o buffet, os doces bem casados, você leva ele para casa. Mas aí cabe você providenciar uma forma de levar, né? Nós, da assessoria, geralmente a gente direciona. Mas aí fica sobre responsabilidade A do maior parte contratante. das casas hoje até já tem, né, os seus próprios vasilhames. Muitas delas têm as suas caixas mesmo de papelão. Agora, às vezes, vale a pena ter essas coisas Mas assim, disponíveis. esse, geralmente, assim, hoje o buffet que ele vende por hora, não é comum ele disponibilizar sobra. Ah, não, eu tô falando da sobra do Ah, bolo, sim, dos do bolo, doces, do isso bem aí, casado, as bebidas, que é muito contratado à parte, né? Bebida. Vai tudo de volta. Ou seja, tudo que é a parte que você contratou, digamos, por quantidade, Isso aí. né? Vai. A Dani tá perguntando sobre a questão da alimentação para todas as equipes, né? Equipe de fotografia e tal. Isso é muito bom. Dani, assim, vamos ser humanos também. A gente tem fome, hein? Ó, coraçãozinho, hein? Eu não fico, né? Eu, como celebrante, terminou a celebração, eu não fico na festa, tá, gente? Todo mundo acha isso, né? Ah, ela deve curtir todos os casamentos. Não, eu sou fornecedora da celebração. Encerrada a celebração, eu cumprimento o casal, né? Às vezes fica um pouquinho para fazer uma foto e tal. Alguns me pedem, alguns eu até tomo a liberdade de pedir, posso ficar um pouquinho para fazer uma foto com vocês? Mas eu, por exemplo, não sou contabilizada naquela cobrança de alimentação para equipe, porque eu não fico. Minha parte é celebração, gente. Acabou a celebração, acabou minha parte, ó. Tchau, tchau. Então, geralmente, como acontece? Em São Paulo, outros estados, né? A gente está falando aqui do Espírito Santo. É direcionado o consumo para o staff, que é todo mundo que trabalha no dia. Aqui no estado do Espírito Santo, geralmente o buffet ele tem uma cláusula que ele fala assim: a cada 2 fornecedores conta-se um convidado, ou seja, ele cobra pelo fornecedor. Estou falando que todos cobram, deve cobrar? Não, isso vai variar. Então, existe fornecedor, no caso buffet, que não cobra do cliente, ou seja, não conta os fornecedores. Existe, a maioria hoje conta 2 fornecedores, conta um convidado, porque ele não come como convidado, mas o cerimonial, o buffet, ele se põe à disposição para fornecer o alimento. Agora, é obrigado o buffet fornecer alimento para o staff? Não é. Então, é sempre bom a gente ver o que está no contrato. Agora, existem cerimoniais que contratam uma comida especifica ali que, ó, X reais do contrato é direcionado para a alimentação do staff. Geralmente isso acontece em eventos maiores,
né? E se eu for pensar, Leandra, no evento onde eu pago aí, sei lá, 120, 150 reais por pessoa, eu deixei de colocar um ente querido, um amigo, e aí eu que sou fornecedor, eu vou comer, eu vou me sentir dono da festa? Não pode. Então, é sempre a assessora, o cliente, a noiva e o buffet alinhar. Ó, para cada 2 fornecedores eu vou contar um, porque ele já se coloca à disposição para servir, mas não é uma obrigação, digamos assim. Isso também dá pano pra manga, igual Venda Casares. Dá muito pano pra manga, a gente nem vai nem falar, porque aí entra questões de muito além das questões contratuais, as questões mesmo das relações de trabalho, porque tem gente, né, a gente às vezes fica 8 horas no evento, a gente fica 10 horas acompanhando. Fotografia tem isso, assessoria tem isso, é de casa de manhã, acompanha tudo, enfim, né? Então tem todos esses detalhes aí. O que a gente sugere é nunca conte com a comida do evento, não porque eles não vão fornecer, mas às vezes é tanta correria que você não consegue parar para comer direito. Então se alimente bem, leve o seu lanche, até mesmo porque comida de evento, né, é aquela loucura. Então se você ficar se alimentando daquilo todo final de semana também, você não vai conseguir trabalhar. Você vai precisar fazer um extra para dieta, né? Maria Elizabeth, muito obrigada pelo seu feedback aí. Ela disse que adorou as nossas dicas, que ela está muito feliz que ela está trabalhando dentro de tudo isso que a gente passou aqui de informação, então ela já está fazendo. Dani, mais uma vez, obrigada por estar aí junto com a gente. Pessoal, a gente fica por aqui, alguma coisa mais? Né? Não, a gente vai disponibilizar os nossos contatos para quem, enfim, quiser tirar dúvidas. A gente sabe que é muito assunto. Essa transmissão, ela vai estar disponível, então pode continuar comentando que a gente vai nos comentários, né, Leandro? A gente vai responder as dúvidas no comentário. A gente está à disposição. Quem precisar da parte de elaboração de contrato, né, eu trabalho com isso. Pode contar, a gente vai deixar aqui os nossos contatos. E é isso, dê o feedback, fale pra gente se você gostou realmente. E para que a gente possa trazer mais conteúdos, né? Quem sabe um segundo encontro, pra gente falar aqui de pontos que a gente realmente não vai ter mais tempo para abordar. Agradecer ao David, que falou que não conseguiu entrar antes, mas obrigada. Marilice também deixando parabéns pra gente. Muito obrigada, pessoal. Todo mundo que acompanhou a gente. A Ade Iluminação, obrigada. Você já falou com a gente mais cedo, eu só falei com você agora. Ela desculpa. Entre Serras. Desculpa, viu, Ade? Bom, pessoal... já estão pedindo mais transmissões. A gente faz, não tem problema. Então, assim, muito obrigada a você que acompanhou a gente. O nosso objetivo é realmente compartilhar conhecimento, é realmente fazer com que o nosso mercado cresça de forma profissional. Sim. Acho que isso é o mais importante. Quando todo mundo cresce, quando todo mundo trabalha de forma profissional, o mercado fica bem mais interessante pra gente. Acho que o pessoal do Papo de Noivas caiu, né? Mas enfim, muito obrigada mesmo. Como a Tainara falou, a gente vai deixar os contatos, mas só para quem tá acompanhando aqui pela minha fanpage, quiser acompanhar a Tainara, chama Papo de Noivas e aquelezinho da CIA, isso né? aí. Fornecedores, ok? Papo de Noivas, izinho da CIA e fornecedores. E aí você pode acompanhar, mas depois eu deixo também aqui, na hora de eu editar aqui, eu deixo todos os contatos dela, tá bom? Tainara, obrigada. Obrigada, Leandra. Gente, o finalzinho caiu aqui, mas a gente vai compartilhar o da Leandra, né? Porque o dela vai estar completo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Enfim, que a gente possa trazer mais conteúdo. Só esclarecer aqui que a gente trouxe justamente que a gente sabe da carência que é. Não tem quem fale sobre isso. E eu que sou da área do direito, eu atrelei porque eu sou das duas áreas. Mas realmente, assim, o quanto a gente puder, né, Leandra, estar aqui com vocês, a gente vai tirar um tempinho na nossa agenda para ter mais encontros. Podem ter certeza que outras possibilidades de encontro virão. Quem tiver alguma sugestão, manda aí pra gente. Quem quiser dica, eu mando por WhatsApp para um grupo toda sexta-feira, tá? Então, quem quiser, eu vou deixar também o contato. Ninguém vai anotar agora, mas vamos lá, né? 27, que é o DDD do Espírito Santo, 99953-7786. Manda seu nome e o estado que você mora, onde você vive. E aí, toda sexta-feira eu mando. São sugestões de
Cursos são sugestões, coisas que são discutidas às vezes, né? E aí tem um indicativo de como proceder sobre algo, a gente vai sempre mandando. Foi um prazer, obrigada. Vai ficar disponível aqui no Leandra Zanetti Cerimonial Eventos, vai ficar disponível no Papo de Noivas e Fornecedores também. E no YouTube também a gente vai colocar. Isso tá aí. bom? Só esclarece da sua área do governamental. Ah, sim. Eu trabalho, além de celebrante de casamentos, assim, porque eu sei que o nosso público é muito de casamento, mas eu trabalho com outras áreas também, né? Com o governo, Isso. com a área universitária eu tenho trabalhado menos, mas já trabalhei mais com o universitário e na área corporativa também. Então a gente fala muito sobre as questões de casamento, Suas que gera dicas. muita dúvida e tal. Mas a gente pode falar sobre qualquer assunto, basta você pedir. E as dicas são de todas as áreas, tá, gente? Não é só, tem de tudo. Tem dica universitária, tem dica de corporativo, governamental, né? Gravo videozinhos curtinhos também. Enfim, é isso. A gente já tá falando pra caramba. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Obrigada. Tchau, tchau.